Olá, boa noite. Novidade: setor rodoviário transportou 18% mais passageiros em 2022 comparado ao pré-pandemia. Exclusivo. Bota exclusivo na tela. Expresso Fátima assume linhas metropolitanas do Expresso Maringá. PG Tour segue operando, porém apenas a serviço. Já já os detalhes para você. Segue o caos do BRT Rio. Bandido tenta atear fogo em estação do sistema, na Zona Oeste. Já em Búzios, Prefeitura realiza operações nas ruas da cidade para evitar que transportes turísticos irregulares entrem no município. Em São Paulo, ônibus da Monte Alegre pega fogo em Rio das Pedras. Mais veículos apreendidos. Em Brasília, vários ônibus das viações Garcia e Brasil Sul são apreendidos pela Polícia Civil pelo transporte das manifestações de domingo. E ainda, reportagem especial hoje no Ônibus TV. Como será a transição do Euro 5 para o Euro 6? Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Antes de começar essa edição, um aviso aos que só sabem reclamar. O canal Próxima Parada nunca foi e nunca será um canal de política, como muitos andam dizendo. E, infelizmente, é necessário tocar nessa ferida, por causa das apreensões de ônibus feitas em Brasília. Já afirmo que sou totalmente neutro no assunto, assim como todo o canal, e não apoio nenhum lado político atual do Brasil. Nosso jornalismo sempre foi, é e sempre será imparcial. Não vamos mais tocar nesse assunto por aqui de forma frequente, até porque não tem necessidade, e estamos aqui de fato para falar de ônibus, do mundo rodoviário, e não de uma cambada de bandido que nem liga pra gente. Apenas falaremos quando for necessário e pontual, sempre com imparcialidade. Eu mesmo já tô cansado desse assunto, inclusive já saturou. Cada um que fique com a sua posição política, porém bem longe daqui. Quer falar de política? É simples. Vai na Jovem Pan ou na Globo News. Comigo não. Inclusive, repudiamos qualquer ato de natureza antidemocrática e os financiadores e culpados disso tudo devem ser punidos sim. Já que falamos das apreensões de ônibus, novamente, a polícia fez operações em Goiás. Em Senador Canedo, pelo menos 5 ônibus do grupo GBS das empresas Garcia e Brasil Sul, que transportavam golpistas dos atos do último fim de semana, foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil de Goiás, esses ônibus constavam na lista de apreensões oferecidas pelo STF, Supremo Tribunal Federal, às autoridades, onde há placas de cerca de 100 veículos envolvidos com os ataques de depredação em Brasília. Esses carros foram encaminhados para o pátio da Receita Federal em Senador Canedo, no estado de Goiás, ficando à disposição das investigações da Polícia Federal. Os proprietários dos ônibus e os motoristas identificados serão investigados por delitos de atentado contra a democracia. Chegou a ser encontrado um 6º veículo, porém esse não constava na lista de apreensões do STF. Em nota, o Grupo GBS disse que tem contribuído com as autoridades desde o início das convocações, informando sobre 6 veículos de sua propriedade, contratados legalmente para fretamento de pessoas, com destino a Brasília. O grupo informa que até o presente momento foi levado ao conhecimento das autoridades todos os contratos, notas fiscais, lista de passageiros, comprovantes de pagamentos e demais informações relacionadas a cada viagem, mediante protocolos, junto às delegacias da Polícia Federal em Londrina e Maringá, no norte do Paraná. O Grupo GBS novamente registra que repudia veementemente qualquer ato de violência, vandalismo contra patrimônio público e prática de qualquer ato de natureza antidemocrática, e finaliza dizendo que o grupo e os veículos de sua propriedade estão dispostos a todos os esclarecimentos necessários às autoridades policiais. Bom, a Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação nesta empresa, dada a existência de informação de que veículos estariam escondidos que teriam participado das manifestações em Brasília. Em razão disso, fizemos o adentramento e identificamos que realmente 5 desses veículos constam na listagem
oferecida pelo Supremo Tribunal Federal em sua decisão de apreensão. Além disso, um sexto veículo viajou junto, estamos avaliando a possibilidade da sua apreensão neste momento. Eles serão todos encaminhados agora ao depósito da Receita Federal, no município de Senador Canedo, por deliberação do ponto focal da Polícia Federal, e os veículos ficarão totalmente à disposição da investigação da PF, bem como para averiguação de eventual liberação ou não por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque se a ordem de apreensão vem do Supremo Tribunal Federal, obviamente, em homenagem ao princípio do paralelismo das formas jurídico, somente o STF pode, neste momento, dar uma contra-ordem de soltura e liberação desses veículos automotores. Mudando de assunto, o setor rodoviário começou 2023 com boas notícias. Durante o ano de 2022, o setor teve um aumento na demanda em 18%, comparado ao pré-pandemia. A ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, divulgou o balanço do fim do ano. Para a ABRAT, os resultados são ótimos, principalmente após a crise vivida nos anos de 2020 e 2021, época em que a pandemia estava de forma acentuada no Brasil. A lista de boas notícias anima ainda mais o setor, que registrou uma queda no número de acidentes nas estradas em 65%. Os dados foram divulgados pela PRF. A queda recorde no número foi comemorada pela associação. Esses dados em si levam em consideração acidentes também fora do mundo do ônibus, ou seja, envolvendo acidentes nas estradas de forma geral. Quando o assunto fica de forma específica no ônibus, a porta-voz da ABRAT, Letícia Pineschi, diz que o percentual chega a quase 100%. O trabalho consciente das empresas regulares reforçam o compromisso de oferecer cada vez mais um transporte seguro e confortável. Letícia lembra na nota da associação que os motoristas são bem treinados para dirigir de maneira segura, respeitando regras de trânsito e biossegurança, com veículos cada vez mais modernos. Há também investimentos em frotas cada vez mais confortáveis, para oferecer uma experiência de primeira classe para o passageiro. Aplicativos de alerta, controle de velocidade e monitoramento das viagens foram fatores chaves para a qualificação do serviço. Segundo a ABRAT, isso não seria possível no transporte clandestino, que registra ocorrências e acidentes com passageiros em todo o país e não garante direitos básicos aos usuários. Por exemplo, por meio das empresas regulares, você consegue realizar embarques e desembarques com segurança em terminais autorizados e fiscalizados, coisa que não acontece no transporte clandestino, diz a associação. Ainda hoje aqui no Ônibus TV, como será a transição do Euro 5 para o Euro 6? E veja a seguir aqui no nosso jornal as notícias em manchete. Em suas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou um vídeo em que é possível ver um jovem com a camisa do Flamengo tentando incendiar a estação BRT André Rocha, localizada no bairro da Taquara, no corredor Transcarioca, zona oeste do Rio de Janeiro. A publicação feita na tarde da última quarta-feira mostra o momento em que o jovem, que ainda não teve a sua identidade revelada, tentando incendiar uma lixeira dentro da estação dos ônibus. Segundo o prefeito, a ocorrência foi por volta das 10 horas da noite da última terça-feira. A estação foi reformada há cerca de um mês. A expectativa é de que se identifique o jovem para que possa responder conforme a lei por atos de vandalismo. Um ônibus rodoviário da empresa Monte Alegre, agência de turismo, ficou totalmente destruído na rodovia Comendador Mário Dedini, conhecida também como a Rodovia do Açúcar, em Rio das Pedras, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 164 da SP-308, no sentido Rio das Pedras, nas proximidades de uma praça de pedágio lá da região. O ônibus seguia a viagem sem passageiros e o motorista, graças a Deus, não se feriu. A concessionária Rodovias do Tietê informou que também atendeu a ocorrência e afirmou que uma faixa foi interditada para os trabalhos de rescaldo. Um caminhão-guincho foi acionado para levar a carroceria e o chassi do coletivo, que ficaram totalmente destruídos. A Prefeitura de Búzios, no Rio de Janeiro,
informou por meio da Secretaria de Turismo que desde o início da alta temporada realiza operações nas ruas da cidade para evitar que transportes turísticos irregulares entrem no município. A administração municipal informa que os ônibus de turismo estão proibidos de circular na península desde o dia 20 de dezembro de 2022. Ainda segundo a prefeitura, os ônibus deverão estacionar nas proximidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro da Rasa. Apenas micro-ônibus, vans e similares, com as devidas autorizações, podem entrar na cidade. De acordo com o secretário municipal interino de turismo, Maicon Siqueira, a intenção é fazer as empresas cumprirem as regras, bem como ajudar no ordenamento do trânsito. Hoje, por exemplo, começamos a fiscalização às 6 da manhã, tendo em vista que alguns ônibus começaram a entrar no município fora do horário comercial, na forma de tentar burlar a lei e decretos existentes. Estamos explicando e orientando as empresas quanto às normas existentes. Isso também impede que grandes ônibus trafeguem dentro da península, de forma que não sobrecarreguem mais ainda o trânsito, diz o secretário. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Quem acompanha nosso canal sabe que o Expresso Maringá, empresa do Grupo Comporte, deixou de operar suas linhas metropolitanas aqui no Paraná, lá no final do ano passado. Eu havia anunciado aqui na nossa programação que a PG Tour, lá de Palotina, estaria assumindo as operações da empresa. E de fato assumiu. Porém, tem um erro nessa informação. Vamos corrigir. A PG Tour, na realidade, assumiu as linhas deixadas pela empresa de forma temporária, ou seja, ela está rodando a serviço. Quem de fato pegou todas essas linhas foi o Expresso Nossa Senhora de Fátima, lá de Umuarama, que vem se preparando para assumir as operações. Essa empresa tem sede lá no noroeste do estado. Sendo assim, a PG Tour não conseguiu nenhuma linha e apenas está rodando a serviço, aguardando a Fátima terminar de preparar a frota e finalizar toda a operação e contratação de profissionais. Assim, portanto, ficou desse jeito a relação de linhas que eram do Expresso Maringá. Se liga só, as ligações: Campo Mourão Mamborê, Campo Mourão Penhabiru, Cascavel Corbélia via Morumbi, Cascavel Corbélia via Cataratas, Corbélia Iguatu, Cianorte Tijuçara, Paranavaí Amaporã, Paranavaí Planaltina do Paraná, Umuarama Goiôerê, Umuarama Mariluz, Umuarama Cruzeiro do Oeste, Umuarama Santa Elisa e Umuarama Pérola. Todas essas linhas que eu acabei de citar e tá aparecendo aí na tela para vocês serão operadas pelo Expresso Fátima. Relembrando, a PG Tour apenas está operando de forma temporária e a serviço. De metropolitano, só sobraram 3 linhas no Expresso Maringá, que são o caso das ligações aqui no Paraná: Araucária Lapa e São Mateus do Sul, Antônio Olinto. E por fim, no Mato Grosso do Sul, a empresa ainda mantém a operação da linha Dourados Itaporã. Na época, quando a Maringá anunciou a desistência das linhas nas regiões de Umuarama, Paranavaí, Campo Mourão e Cascavel, ela apenas anunciou que estaria desistindo das linhas. Porém, os boatos que seguem correndo é que para a empresa, a operação não estava mais valendo a pena, por serem trechos relativamente médios e longos, com uma demanda abaixo do esperado pela empresa. E antes que falem que as informações do canal são inverídicas, tá aí para vocês na tela a comprovação de que as linhas foram sim para o Expresso Fátima. Essas imagens são direto do site do DR do Paraná, onde todo mundo tem acesso. E as que estão grifadas em vermelho são as rotas que eram da Maringá e foram para outra empresa. Aqui, nós vamos atrás e investigamos para trazer a melhor informação para você. Muita gente tem se questionado: como será a transição entre os motores Euro 5 e Euro 6 aqui no Brasil? Para quem ainda não sabe, desde o último dia 1º de janeiro, as fabricantes de chassis de ônibus deixaram de vender seus modelos Euro 5 que estavam em linha desde 2012. Isso vale também para o mercado de caminhões. Quem está agora no portfólio de vendas são os motores Euro 6, que trazem novas soluções contra a poluição. Porém,
empresários que fizeram pedido do Euro 5 até o dia 31 de dezembro ainda vão receber os seus ônibus no padrão antigo. Por isso, não estranhe se até na metade do ano ainda teremos Euro 5 saindo da fábrica. No momento, a princípio, apenas para fechar os pedidos, as 2 gerações de motores serão fabricados. Isso independentemente da fabricante, se é Mercedes, Scania, Volks ou Volvo, por exemplo. Por isso, a transição será suave e tranquila. O Euro 5 acaba de fato quando todos os pedidos forem encerrados. Porém, não se engane que ele será extinto. Muito pelo contrário, ele ainda vai continuar em fabricação para o mercado internacional, principalmente para países da América Central e da África, que ainda aceitam motores antigos. A nova regra é apenas para o Brasil. Em alguns países, motores Euro 2 e Euro 3 ainda são aceitos. Acredite se quiser. Por isso, até hoje, de forma eventual e esporádica, a Mercedes, por exemplo, fabrica o OF 1418 para alguns países. Isso vale também até para o 1721 antigo. E não só na Mercedes, na Volksbus também. Esses dias mesmo, tinha 17210 OD saindo em Apache VIP5 para a África. Nós mostramos inclusive isso aqui no canal. Em relação à transição dos motores, vai ser algo tranquilo e a gente nem vai notar. No começo, vai ser aquela bagunça com modelos Euro 5 e Euro 6 saindo ao mesmo tempo da fábrica. Mas a tendência é que até o fim deste ano tenhamos apenas chassis Euro 6 saindo das fabricantes. Há ainda muitos pedidos pendentes do Euro 5 e os pedidos do Euro 6 devem andar, pelo menos agora no começo, em ritmo mais lento, principalmente por ser uma tecnologia nova e um pouco mais cara, por oferecerem tecnologias novas de combate à poluição. O impacto no preço do veículo será um pouco grande com os novos motores, que com as mudanças obrigam as fabricantes de carrocerias a fazerem mudanças em seus modelos para receberem os novos chassis. Porém, existem mais benefícios do que malefícios. O novo Euro 6 pode até custar caro no começo, porém, o custo-benefício é muito melhor. Existe uma menor emissão de poluentes e desgaste menor das peças, otimizando o uso de diesel e a manutenção em geral. Os componentes são preservados e garantem maior eficiência energética e cinética na operação. Além disso, mudanças no ronco do motor devem ser perceptíveis no Euro 6, sendo menos barulhentos, e haverá também mudanças no design dos painéis. Criado pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Proconv já teve várias fases e hoje se encontra na sua 8ª fase, tendo sido criado em 1986. A cada atualização, o programa visa trazer melhores soluções para as emissões de poluentes em ônibus e caminhões. Essa resolução atual foi aprovada lá em 2018 e estava ainda com alguns trâmites burocráticos, por causa da crise econômica do país e por causa da pandemia. No mercado de ônibus, todas as fabricantes já têm modelos prontos para o Euro 6. Inclusive, já informamos todos aqui no canal, lá em agosto, na época dos lançamentos feitos na Latibus Transpúblico, que foi feita em São Paulo. Que venha claro o Euro 6. Eu, e com certeza você também, estamos ansiosos para os novos modelos. Eu mesmo quero saber como vai ser a eficiência dos motores, o ronco e, claro, o painel dos carros. Vamos ver como vai ser. E antes da gente encerrar, uma última notícia. A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu crédito adicional de R$512 milhões para o transporte público. O valor será um complemento, sendo aplicado por meio de subsídio para a requalificação da frota e compra de novos veículos. Já em São Paulo, a Aviação Paraty venceu a concorrência do transporte público de Jaboticabal, no interior do estado, por 15 anos, sendo prorrogável por mais 15. O valor total da licitação passa de R$200 mil. Assim nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela companhia e audiência. Amanhã, sábado, você confere 2 vídeos aqui na telinha do canal. Às 7 da noite, o Jornal do Ônibus atualiza das últimas notícias do mundo rodoviário. E às 9, o último Bus Night aos sábados destaca a Itapemirim, que fim levou a companhia aérea. E na próxima semana, o programa irá ao ar nas quintas-feiras, às 7 da noite. A todos, uma excelente noite e até amanhã.